tema do nosso vídeo hoje é a parábola do semeador. Nós estamos aqui apenas como um cristão que sente a necessidade, o desejo, a alegria de proclamar a palavra de Deus dentro das minhas limitações, mas como exemplificado na parábola do vídeo anterior, a parábola da figueira estéril, que pode ser vista de diferentes ângulos, como a vinha representando Israel, também a figueira representando Israel, até a data de hoje. Nós vamos ter essa parábola do semeador, está registrada nos 3 evangelhos sinóticos. Nós vamos tomar aqui o evangelho de Mateus. Eu quero as nossas Bíblias no evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e malgrado ouviram com os olhos e fecharam os olhos. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Meus irmãos, meus amigos, a pregação do Senhor Jesus tinha como a sua marca, a sua característica, o fato de que ele
usou pequenos contos cujos elementos refletiam a realidade do dia a dia do povo judeu, para ilustrar a sua palavra, para pregar a sua mensagem. E saindo de casa, Jesus, que morava com Pedro, ele foi à praia e, como já muitos o conheciam como Messias, aquela área onde Jesus estava ficou tão lotada que ele foi para um barco. E lá ele começou a falar e expôs o seu ensinamento nessa parábola que, como falamos, está nos 3 evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus, Lucas e Marcos, e que apresenta elementos da realidade daquele povo. Essa lição dessa parábola, como não poderia deixar de ser, todo o ensinamento de Jesus se aplica a todas as épocas, especialmente a nossa época atual, porque a semente nessa parábola representa a palavra de Deus. O semeador é o Messias, o Senhor Jesus Cristo, também sendo considerado assim, aquele cristão que semeia, que prega, que divulga, que confessa, que ouve a palavra de Deus e a transmite. Este é o semeador. Então, naquela época, o semeador, ao semear, ele ia caminhando por entre os sulcos, entre os locais onde havia sido preparado um arado para a semeadura. E ele ia caminhando entre um local daquele, uma linha onde estavam sendo semeadas as plantas, e quando ele ia jogando, algumas caíam exatamente naquele caminho que era pisado pelas pessoas, tanto quando iam semear como quando iam colher, e por isso a terra era mais dura. Então, aquelas sementes que caíam ali fora, nos solos mais duros, vinham os pássaros e comiam essas sementes. Outras sementes, quando o semeador jogava, lançava sobre o solo, como é comum lá no solo de Israel, é um solo que tem muito pedregoso, tem muitas pedras, e algumas sementes caíram sobre as pedras onde havia pouca terra, e elas germinavam, mas não tinham raízes, e vinham o sol, secava e ela logo morria. Outras caíam entre os espinhos, cujas raízes desses espinhos como que sufocavam essa semente, impedindo que ela, após a germinação, crescesse. Finalmente, uma parte dessa semente cai em solo fértil, sem pedras, sem estar ressequido, sem estar endurecido, em boa terra, e produz bons frutos, 100, outros 60 e outros 30. Então, essa parábola é uma representação do solo aí, representa a variedade de corações ou de pessoas que estão presentes na semeadura da palavra de Deus, que é a boa semente, e por ouvirem de má vontade, pois têm seus ouvidos tapados, têm seus olhos cerrados,
têm seu coração endurecido, elas veem, olham e não veem, escutam e não ouvem, não entendem, e endurece o coração, e de modo a não poderem receber a mensagem que lhe está sendo enviada, que é o único meio possível de salvação e cura. E o próprio Jesus diz que fala assim por parábolas, porque nem a todos é dado o entendimento. Então, em cumprimento à profecia de Isaías, a respeito das pessoas, para que os ouvidos sejam tapados, os olhos vendados, o coração endurecido, que não vejam, não ouçam, não se convertam e não sejam salvos. Por isso não lhes é dado a essas pessoas o entendimento, e quando elas não entendem, os pássaros que vêm comer, dada a dureza do seu coração, como a dureza daquele solo onde caíram algumas sementes, os pássaros representam o adversário, os demônios, vêm e solapam a palavra. Aquela que caiu sobre a rocha e logo vindo o sol ela se queima, né? Após germinar, vai crescer um pouquinho rápido e logo vem o sol, ela se queima, representam aqueles que recebem a mensagem com alegria, mas por não terem raízes, vindo a perseguição, vindo as preocupações, logo se escandalizam e logo a sua alegria, logo tudo que tem nela se desvanece como fogo na palha. Finalmente, aquelas pinhos são aquelas pessoas cujas preocupações se voltam exclusivamente para o mundo, para as falsas luzes do mundo, para os falsos prazeres do mundo, estão interessadas em tudo, em ouvir coisas que lhes sejam agradáveis aos ouvidos, estão interessados nas falsas doutrinas que lhe amaciam o ego e que as encantam, como um encantador encanta uma serpente. E as preocupações com esse mundo as sufocam e elas não percebem que perderam a chance de salvação. Pois o próprio Deus disse: quem crê no unigênito Filho de Deus, ainda que morra, viverá, e não passará por julgamento. Aquele que não crê não será condenado, já está condenado. Termina a parábola com aquela que cai no bom solo, é aquele que tem olhos para ver, tem ouvidos para ouvir, e tem seu coração aberto, pedindo ao Senhor Jesus que nele faça morada e passe a viver o Senhor Jesus e não nós. Ele vive em nós e não nós vivemos. Então, é uma característica cada vez maior da nossa época, a insensibilidade, a insensatez, a cegueira prevista entre as milhares de profecias bíblicas que já se cumpriram. Mas como disse Deus na pessoa do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, por acaso, quando eu voltar, encontrarei fé na terra? E tanto nos alertou e chamou-nos de hipócritas. Sabemos ver quando vai chover, quando fará bom tempo, e Jesus nos chamou de hipócritas, que sabemos ver isso e não sabemos perceber os sinais dos tempos. Chamou-nos de hipócritas, que se fiam nas suas obras, que Deus diz que essas suas melhores obras são trapos de imundície, porque a extensão do decaimento do ser humano foi tal, e como o próprio Deus disse, ele é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo ou por quem quer que seja. Suas melhores obras são trapos de imundície, pois estão perdidos e iludidos quanto o adversário, que os manipula como marionetes.
e os compra, como Jesus foi tentado pelo inimigo, que lhe disse: se te prostrares e me adorares, te darei todas essas riquezas e castelos. E por que ele ofereceu isso? Porque Deus disse que ele teria autoridade para fazer o que quisesse dentro do que Deus determinou, que Deus lhe permitiu, para que se cumprisse a Escritura. Mas da mesma forma ele atua hoje, desde o Jardim do Éden, com a mentira, com as falsas doutrinas, iludindo com as pessoas hoje com as dietas, pensando que dieta é só uma coisa de nutricionista, e vai fazer de encontro tudo que Deus determinou. Ouvir falsos mestres, porque não sabem, se encantam com qualquer coisa, pensam que sabem tudo, e não sabem que estão a praticar rituais do ocultismo. Um exemplo é a dieta vegana, pois o ser humano é onívoro, e ele deve ter uma dieta balanceada, deve ter uma dieta rica em proteínas, tanto animais quanto vegetais, e inventam-se modas e mitos, assim como doutrinas para cada gosto, com cerca de talvez mais de 10 mil religiões diferentes no mundo. E por sinal, religião jamais salvou ou salvará quem quer que seja. Pelo contrário, religiões sempre foram a causa dos problemas e das guerras e das divergências nesse mundo. Então, esse coração que Deus já falava na pessoa de Jesus ali, endurecido, é o coração do homem de hoje, que só quer ouvir coisas que se lhe sejam agradáveis, que só enxerga esse mundo, e quando já estão desesperados, pensam que Deus ouve a voz do desespero. E Deus diz que ainda que gritem, Ele não lhes ouvirá a voz. Por exemplo, Deus ama a todo pecador, Ele repudia o pecado, Deus ama o maçom, mas abomina, odeia o pecado de quem quer que seja, também do maçom, que vai iludido lá pelo inimigo, pelo adversário, por Satanás, fui prefigurado lá no próprio Bafomé. Mas são muitas as coisas, muitas religiões, tem taoísmo, budismo, hinduísmo, tem a cabala judaica. E essas religiões tendem a se juntar como uma coxa de retalho para fazer uma única religião, onde eles vão criar uma única moeda, e onde haverá um só governo provisório, irrisório, tão badalado e tão falado que não durará muito, mas será a pior época de sofrimento que a humanidade já viu. Os sinais estão para todos lados, no céu, queda de meteoritos, asteroides, o mundo caiu na Rússia. A mídia não dá muito enfoque a essas coisas, como muitos cristãos já estão sendo martirizados de uma maneira inimaginável, tostados vivos com um churrasco sem soltar um lamento, um murmúrio, uma reação, além disso surrados brutalmente, incompreensivelmente, por um ódio espiritual que o mundo nem percebe que sua força de espirituais de tremenda maldade pode fazer com que pessoas conduzidas como marionetes simplesmente odeiem os outros porque creem em Jesus. Nem imaginam que estão a cumprir mais outra profecia que diz: sereis odiados por causa do meu nome. Então as pessoas estão interessadas em farras, em sexualidade, em sensualidade, tudo que Deus repreende, em palavrões, são pessoas incontinentes, são pessoas prepotentes, preconceituosas, são pessoas enfatuados, irreverentes, desobedientes aos pais, onde irmãos se odeiam. Então, está aí o quadro, e que é retratado há séculos, há milênios, através da Escritura, como seria que o mundo está certo. Mas uma coisa nós sabemos, que Jesus veio para os seus, eles não os receberam, endureceram o coração, não produziram o fruto ainda que Deus esperava deles, pois os judeus deveriam difundir a mensagem de Deus
pelo mundo. Então, isso deu ensejo ao tempo dos gentios, e esse tempo dos gentios está próximo a terminar, pois quando for alcançado o último daqueles que Deus conheceu de antemão e os separou, os honrou, os predestinou e os glorificou. O último que faltava será o fim do tempo dos gentios. Deus voltará a lidar com Israel, que é o seu povo. Ele cumpre, como não poderia deixar de ser, a promessa aos patriarcas, a Abraão. E os sinais já mostram. As luas de sangue, 4 luas de sangue, o antigo solar total, e que coincidiram com as festas judaicas, uma coisa tão rara, que aconteceu essa terceira vez em 2 milênios. E não só isso, tantos sinais a mostrar que estamos no final dos tempos e que Jesus está às portas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que teoricamente vejam. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus o permitir.